Fala galera, tudo bem? Eu sou Vinícius Matos, tenho 21 anos, moro aqui em São Paulo e estudo administração de empresas na FGV. Hoje eu vou contar para vocês como que foi minha experiência como aluno na Mentorando. Em primeiro lugar, eu vou contar para vocês como foi que eu conheci a Mentorando. Então, em 2021, no primeiro semestre, eu fui reprovado no vestibular da FGV porque eu me preparei de maneira muito superficial para a entrevista. E isso acabou puxando minha nota para baixo e eu não consegui me classificar ali no primeiro semestre. Foi nesse contexto que eu entrei no grupo de vestibulandos no Telegram, onde também a Luísa Novaes, a fundadora da Mentorando, estava lá, e ela acabou me apresentando na Mentorando e todo o trabalho que ela fazia. Quando eu iniciei na Mentorando, eu lembro que eu tinha três principais dificuldades. A primeira delas era de formular boas respostas em pouco tempo. Na época, a gente tinha 30 segundos apenas para pensar na resposta e 1 minuto e meio para respondê-la. Ali na hora da entrevista, você fica nervoso, acaba esquecendo as coisas, e pensar em algum evento da sua vida em 30 segundos para responder uma pergunta que você não estava esperando, para mim isso era muito difícil. E era a minha principal dificuldade que estava me impedindo ali de construir uma boa resposta. E eu acabava me enrolando para responder a pergunta, acabava falando coisas que não tinha sentido, que não tinha coerência, e isso com certeza prejudicava a minha nota. A Mentorando, através de simulados e dicas de autoconhecimento, ajudou eu a aumentar esse nível de criatividade, em criar boas respostas em pouco tempo. Então, essa dificuldade ela foi sanada e eu conseguia depois criar respostas com muito mais facilidade do que antes. O segundo principal problema que a Mentorando me ajudou a solucionar foram os vícios de linguagem. Eu lembro que quando eu cheguei, eu costumava colocar entre as pausas das frases muito palavras do tipo então, sabe, e esse tipo de vício de linguagem acaba tirando a seriedade da sua resposta e prejudicando a sua oratória de maneira geral. E às vezes a gente faz isso de maneira automática e nem percebe. Mas graças aos feedbacks da Lu, a gente conseguiu neutralizar esses vícios de linguagem e substituir por hábitos saudáveis que deixavam a minha resposta muito mais séria e muito mais fluida. Por fim, o terceiro problema que estava me impedindo de mandar bem a entrevista da FGV era a falta de autoconfiança. Eu acredito que isso estava intimamente ligado com a falta de preparo direcionado, porque na época eu lembro que não tinha muito material na internet ou videoaulas de como se preparar para o vestibular da FGV especificamente. Então você acabava estudando entrevista de uma maneira muito genérica. E aprender com os mentores da Mentorando, que já passaram pelo vestibular e sabem como ele funciona, aumentou demais o meu nível de autoconfiança e me ajudou a responder muito melhor as perguntas na hora da entrevista real. Portanto, após aumentar o meu nível de criatividade, de autoconfiança e sanar os meus vícios de linguagem, eu consegui aumentar muito o nível da minha entrevista. Para vocês terem uma ideia, na primeira vez que eu fui reprovado no vestibular da GV, eu tirei 5 na entrevista e isso me puxou muito para baixo. Já na vez que eu fui aprovado, após corrigir esses erros e diversos outros com a Mentorando, a minha nota subiu para 8,2 e eu subi mais de 100 colocações, me classificando na posição 60. Então, se preparar para a entrevista é tão importante quanto se preparar para a prova objetiva. E negligenciar isso é como se você estivesse dando um tiro no próprio pé. Então, a pergunta que fica é, eu recomendo a Mentorando para alguém? Com certeza, até porque eu acredito firmemente que se a gente quer conquistar algum objetivo, a gente precisa aprender com pessoas que já chegaram até lá. E os mentores da Mentorando, todos já passaram pelo vestibular da GV, eles sabem como que funciona, sabem como é e conseguem nos ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação.